E aí galerinha, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que bem, se cuidando aí, né? Assistindo às aulas, ocupando a mente, fazendo atividade física, né? Fazendo treinamento funcional nas lives e praticando yoga, corrida dentro de casa, entre os cômodos. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite para vocês que estão assistindo. Vamos dando continuidade às nossas aulas remotas, né? À distância, mais próximos no pensamento e no desenvolvimento do conteúdo e do conhecimento, né? Nas videoaulas passadas a gente entrou em outro tema, né? Do conteúdo do sétimo ano, né? A gente já viu lá os seres vivos, suas relações, onde os seres vivos vivem, os impactos de onde os seres vivos vivem, né? Os impactos aos ecossistemas, aos biomas, os tipos de impactos. Falamos lá de produção de lixo, falamos de resíduos sólidos, reciclagem, cadeias produtivas, falamos dos impactos nos ambientes aquáticos, né? As queimadas, os impactos do desmatamento. E aí a gente começou a trabalhar um outro tema, que é o que a gente vai dar continuidade, né? Que é o tema da saúde, né? Então a gente começou a falar sobre o que era saúde, né? Vimos lá todas as definições de saúde, né? Aquele entendimento retrógrado, né? De que saúde era não estar doente. A gente viu lá que desde a criação da Organização Mundial da Saúde, né? No pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, né? Lá por volta de 1947, né? A gente já viu o entendimento de saúde como aquele entendimento do bem-estar, né? Social, mental, afetivo. E a gente viu que foi cada vez mais se aprofundando o conceito de saúde, né? Então a gente viu que aquele conceito de saúde foi se amplificando para várias, desde a saúde, a educação sobre a saúde comunitária, né? As questões da saúde ambiental e outros aspectos, né, que envolvem a questão de moradia, a saúde como entendimento como condições de alimentação, né, ou seja, a ausência de fome. E a gente viu todo aquele apanhado do que seria, do que é a saúde, né? Desde o entendimento internacional até no entendimento nacional, né? Que a gente falou lá do entendimento de saúde, né? É o que deu a possibilidade da criação do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde, que é regido lá pela Constituição, com a Constituição Federal de 1988, que possibilitou, né, esse acesso à saúde gratuita, né? Ou seja, as pessoas têm direito a ter acesso à saúde gratuita, ou seja, sem pagar por ela, né? O entendimento da saúde não necessariamente como uma mercadoria. E a gente viu que existem diferenças, né, de países, por exemplo, como já citei na aula passada, nos Estados Unidos, né, que não tem esse entendimento da saúde, do sistema de saúde público, né? Lá tudo é particular. Então você paga seu plano de saúde para poder acessar os hospitais, as clínicas e por aí vai, né? Não tendo dinheiro, não tendo plano de saúde, você não tem direito, não tem entendimento de saúde como um direito universal, certo? Lá, por exemplo, aqui a gente tem, apesar de todos os problemas que o Sistema Único de Saúde tem, aqui a gente tem direito a ele, acesso, mesmo com dificuldades, com problemas de investimento, de gerência de recursos, mas ele existe, e mesmo precário, né, em muitas regiões, mas você consegue acessá-lo, né? Ou seja, você consegue acessar o sistema de saúde quando e se você precisar, né? Então a gente está vendo aí que esse período que a gente está vivendo, né, e boa parte das pessoas estão acessando o sistema único de saúde para conseguir se tratar, aquelas pessoas que acabam infelizmente se contaminando com o SARS-CoV-2, né, o vírus que causa a Covid-19, que é a doença, né? Então da aula passada também a gente começou a falar sobre os conceitos e termos que são empregados na saúde, né? Aqueles conceitos que são utilizados para a gente poder entender o jargões, né, da saúde, né, desse campo da ciência, que é a saúde, que envolve várias ciências diferentes, né? Então a gente conseguiu compreender lá vários termos. Então a gente foi entender os termos de o que é um vetor, o que é um agente etiológico, né? A gente viu lá, agente etiológico é um organismo que causa alguma doença, né? Então o vírus, né? O vírus da dengue, o vírus que causa a Covid, né? O HIV, que é o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Então a gente tem um agente etiológico, que é o organismo que causa a doença, e tem algumas dessas doenças que podem ser causadas podem ser
as pessoas podem se contaminar com esses agentes etiológicos a partir daquele que a gente chama dos vetores ou vetores biológicos, né? São aqueles organismos que eles podem eles transportam agentes causadores de doença, ou seja, eles transportam ou transmitem, né, agente etiológico. Eles não são os causadores da doença. Então, o Aedes aegypti, né, que é o mosquito que transporta o vírus que causa a dengue, a chikungunya, a zika e em alguns casos a febre amarela, eles são vetores, né? Eles não são eles, não é a picada do mosquito que causa a doença. É quando o mosquito ele passa o agente etiológico a partir da picada do mosquito. Então, se aquele mosquito, no caso as fêmeas do Aedes aegypti, eles não tiverem transportando lá nas suas glândulas salivares os vírus da dengue, da zika ou da chikungunya, você não tem como pegar. Porque imagine que se fosse assim, né, toda vez que um Aedes aegypti lhe picasse, você pegaria dengue, zika e chikungunya, né? Então, não é o que acontece, né? Você vai ter zika se aquele mosquito ele estiver transportando o vírus da zika lá nas suas glândulas salivares, né? Então, o vetor é o organismo que transporta um agente causador de uma doença, né? Então, falei lá do Aedes aegypti, falei lá do mosquito anófeles, que ele é vetor da malária, né, que é causada por um protozoário. O que é um protozoário, pessoal? Já a gente vai ver isso, certo? O barbeiro, que ele transporta também outro protozoário que causa a doença de Chagas, né? Que é o barbeiro um besourinho, certo? Os ciclos das principais doenças causadas por vetores a gente vai ver ao longo das aulas, certo? Então aqui era só para adiantar alguns conceitos que a gente estudou. Então a gente estudou o conceito de vírus, entendeu que era um vírus, né? Que é aquele organismo que não tem células, ou seja, que é celular, mas tem material genético lá em volta de uma membrana proteica, né, formato de proteínas, mas eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem se reproduzir, só conseguem desempenhar o seu metabolismo, suas funções vitais dentro da célula, dentro dos organismos. Então, como eles não têm células, eles precisam invadir células de outros organismos vivos, de outros seres vivos, para poder desempenhar as suas funções vitais, certo? Então, toda doença que é causada por um vírus, eu expliquei a vocês que tem vírus que não causam doença, né? Tem alguns vírus de plantas que eles não fazem com que a planta desenvolva nenhuma doença, né? Mas todo vírus que é causado toda doença que é causada pela ação de um vírus, ou seja, pela invasão de um vírus ao corpo do ser vivo, às células de um ser vivo, toda doença vai ser chamada de viroses. Então as viroses são doenças causadas por vírus. Então, por exemplo, a Covid-19 é uma virose, é uma doença causada por vírus. A dengue é uma virose. A gripe, que pode ser causada por um H1N1, pelo vírus que causa a gripe, né, a influenza, e as diferentes tipos de influenza, eles são vírus que causam doença. Então, são viroses. Então, toda doença que é causada por um vírus, a gente chama de virose, né? Então, como eram as duas formas que a gente podia ter para combater as viroses? Ou evitando-as, a parte das vacinas, né? Então a gente toma vacinas para criar anticorpos no nosso corpo, para prevenir a gente desenvolver as doenças, né? Então a gente pode utilizar as vacinas, ou no caso de você ficar doente, a gente pode utilizar os soros antivirais, né? Aqueles soros que têm anticorpos que vão... a gente vai tomar esse soro para que esses anticorpos eles ajudem a nosso corpo a combater aquelas doenças, né? Lembrando que as vacinas podem também ser vacinas para combater doenças causadas por bactérias, que são as bacteriosas, que eu vou falar também disso daqui a pouco, né? Então toda doença causada por um vírus a gente chama de virose, certo? Então a gente pode utilizar vacinas para evitar, quando essas vacinas existirem, né? Não existem vacinas para todos os tipos de viroses, né? Certo? Tem vírus que a gente ainda não conseguiu desenvolver vacinas, né? Porque alguns vírus eles têm algumas características muito específicas, ou seja, de mutações, ou seja, de alteração do seu material genético, eles estão sempre se modificando. Então, nesse caso, algumas vacinas não são capazes de impedir que você fique doente, né? Por exemplo, é o caso do HIV. Não existe uma vacina para evitar que você desenvolva a AIDS, né? No caso da gripe, por exemplo, todo mundo tem vacina da gripe, por quê? Porque o vírus ele se modifica muito, né? Então todo ano tem uma nova versão da vacina da gripe para as pessoas que são grupo de risco, né? As pessoas mais velhas, as mulheres grávidas, os recém-nascidos, os agentes de saúde, né? Os profissionais da saúde, os profissionais de educação, né? Os professores, diretores, o pessoal que trabalha com escolas. Todo ano tem que tomar para poder se prevenir. Tem algumas vacinas que você toma uma vez e você fica prevenindo sua vida toda, né? Ou boa parte de sua vida.
febre amarela, né? Sarampo, catapora e por aí vai. Vemos também um pouquinho do conceito que envolve aqueles conceitos de endemia, né? Pandemia, surto, endemia, né? Tem que aprender um pouco sobre esses conceitos, diferenciar, né? Entender o porquê a gente vive uma pandemia do Covid-19, né? Ou seja, quando a gente tem um número grande de casos de uma determinada doença e ela atinge várias regiões, vários países, vários continentes no mundo, né? É por isso que a gente tem uma pandemia, porque Covid-19 ele atingiu a China, atingiu o Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Itália, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, ou seja, ele atingiu praticamente ele atingiu todos os continentes, né? Os países da África, África do Sul, né? Muitos casos de Covid-19, né? Então ele atingiu todos os continentes, né? A Oceania, a Ásia, as Américas, né? A Europa e a África, né? Então, por isso que a gente está vivendo uma pandemia, né? Então a gente viu uma diferençazinha de pandemia, surto, tudo certinho, né? A gente vai falar de mais conceitos de saúde, né? Ele dando bastante com alguns organismos vivos, né? Então, como a gente viu as viroses, que são causadas por vírus, a gente vai ver na aula de hoje outros casos, né? Como as bacterioses, as verminoses, as protozooses, certo? Vamos ver uma coisinha de cada vez para a gente entender e facilitar. Então, a primeira coisinha que a gente vai ver aqui é o que a gente chama de parasitismo, né? Onde é que a gente tem o que é um parasita? Então, vocês já devem até saber, né? Porque quando eu falei de vírus, eu expliquei lá que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam invadir as células dos outros seres vivos para sobreviver. O que é uma relação de parasitismo? Um parasita é um organismo que, para ele sobreviver, ele depende obrigatoriamente de outro ser vivo, ou seja, ele precisa se alojar no corpo do outro ser vivo para ele poder sobreviver, ou seja, para ele conseguir os nutrientes dele, para ele ter as condições de vida, para eles conseguirem se reproduzir, para que ele consiga desempenhar as suas funções vitais, eles precisam se alojar de outro ser vivo. Esse outro ser vivo que o parasita se aloja é o que a gente chama de hospedeiro, né? Então, parasita é o organismo que é responsável pelo parasitismo, ou seja, pelaquela ação de invadir o corpo de outro ser vivo para que ele consiga sobreviver. Esse é o parasita, né? Isso é o parasitismo. E o hospedeiro é o organismo em que o parasita vai se alojar, né? Aí a gente fala às vezes muito de endoparasitas e ectoparasitas. Endo significa dentro, ecto significa fora. Então os ectoparasitas são aqueles que ficam na parte externa do corpo de um ser vivo, e os endoparasitas são aqueles que ficam dentro do corpo. Então, por exemplo, exemplo de ectoparasita: carrapato, piolho, pulga, né? Então lá vocês que ficam com a cabeça cheia de piolho. Então os piolhos, eles são ectoparasitas, né? Eles parasitam o corpo dos seres vivos, o nosso couro cabeludo, né? Fica se alimentando do nosso sangue, na nossa cabecinha. Outras pessoas que têm a cabeça um pouco maior, né? E ele vai se alimentando do sangue, né? Eles ficam na parte externa, né? Ou seja, você vai lá e joga o escabinho na cabeça, né? Antigamente raspava a cabeça das crianças, hoje em dia tem os remédios que passa a escova e já tira tudo, né? Mas antigamente raspava a cabeça. Isso não aconteceu comigo não, porque eu sou de antigamente, né? Mas vocês hoje em dia não precisam mais passar por essa situação lamentável de raspar a cabeça para se livrar dos piolhos, né? Então eles são ectoparasitas, certo? Eles ficam na parte externa, carrapato dos bichinhos, né? Dos cachorros, dos gatos, carrapato também, alguns carrapatos podem pegar em algumas pessoas também. São ectoparasitas. Os endoparasitas são os parasitas que ficam dentro do corpo da pessoa, né? Então, como eu já falei de alguns casos, malária, doença de Chagas, a famosa lombriga, né? Lombriga que fica aí no intestino de vocês ficam com essa fome que não passa nunca, cansaço, moleza, tá lá, o intestino cheio de lombriga. Então a lombriga é um caso de um endoparasita, eles ficam dentro do corpo da gente. Então, geralmente esses endoparasitas eles ficam lá na região do trato intestinal, no intestino, mas tem parasitas que se alojam em outras partes do corpo, né? Como eu falei, o caso lá da doença de Chagas, né? O parasita ele pode se alojar no coração, fígado, nos músculos, né? Mas a gente vai ver cada um desses parasitas mais para frente. Aqui só estou falando dos conceitos. Então o conceito de parasitismo é esse. É um organismo que para sobreviver ele precisa se alojar no corpo de outro ser vivo, certo? Esse outro ser vivo a gente chama de hospedeiro. Aí aqui
tem duas explicações para tipo de hospedeiro. Ou seja, a gente tem dois tipos de hospedeiro. Ou seja, dois tipos de organismos que vão alojar esses organismos parasitas, né? O que a gente chama de hospedeiro definitivo. O que é o hospedeiro definitivo? É aquele no qual o parasita tem a sua forma adulta ou vida reprodutiva, sua maturidade sexual, certo? Então, os organismos vivos, eles podem ter fases de vida, né? Alguns organismos vivos, fase de vida diferente, é a fase de larva e a fase do adulto, certo? Então, a gente diz que esses organismos, eles têm um desenvolvimento deles indireto. Tem uma fase de larva e uma fase adulta. Mosca, por exemplo, é assim, ela tem a larvinha da mosca que depois vira a mosca adulta que sai voando. A larvinha da mosca é aquela que parece uma minhoquinha branquinha que às vezes aparece no lixo, certo? A gente, no nosso caso, os seres humanos, a gente não tem fase larval, né? A gente é o bebê já é um mini adulto, ele só faz crescer, né? Quem tem fase larval tem uma fase, a fase juvenil, né, o jovem, é muito diferente do adulto. Ele sofre uma metamorfose, né? Sapo, por exemplo, é assim, né? A fase juvenil do sapo é o girino, né? Que fica nadando, que é só aquela cabecinha com aquela cauda. Quando vira adulto, vira o sapo, a rã, perereca, certo? Então, o hospedeiro definitivo vai ser aquele que o parasita, na fase adulta do parasita, ele vai estar dentro daquele organismo, certo? Então, aí diz que aquele organismo é o hospedeiro definitivo. Tem outro conceito também que diz que é onde ele tem a maturidade sexual dele, ou quando ele faz a reprodução sexuada, ou seja, aquela reprodução que envolve a troca de gametas, o cruzamento de gametas. É um conceitozinho, mas ele tem algumas exceções, certo? Tem alguns organismos que a reprodução sexual dele não acontece no hospedeiro definitivo, ela acontece no hospedeiro intermediário. Então tem que tomar um cuidado assim. Mas o que é mais certinho é entender que o hospedeiro definitivo é aquele que o organismo está na sua fase adulta, na sua maturidade sexual, né, na sua fase adulta. Então esse é o hospedeiro definitivo. A gente é o hospedeiro definitivo de uma série de parasitas, né, da lombriga, da tenha, como já falei, da doença de Chagas, malária, febre amarela, por aí vai. Bicho geográfico, que é aquele parasitazinho que dá no pé na mão, né, que faz aquele caminhãozinho, não sei se um de vocês já tiveram. No caso, ali ele fica naquela forma, na forma de larva, caminhando embaixo da pele da gente, que a gente não é o hospedeiro definitivo dele, a gente tem intermediário. O definitivo dele é cachorro e gato, né? Isso são aspas. E o hospedeiro intermediário é aquele que o parasita vive no seu estado larval, né? Ou no estado de larvar, é o estado de larva. Não confunda lava com larva. Lava é a do vulcão, larva é o estado de desenvolvimento de alguns seres vivos. Ou quando ele faz a reprodução assexuada. Como eu disse, essa questão da reprodução sexuada ou assexuada, ela vai envolver... tem que tomar cuidado porque existem algumas exceções. Então é bom segurar esse conceito, que o hospedeiro definitivo é onde está o adulto daquele parasita, daquele organismo vivo, e o hospedeiro intermediário é onde está o organismo na sua fase juvenil, na sua fase larval, né? Então, parasita é o organismo que ele invade o corpo ou na parte externa ou interna do ser vivo para sobreviver, né? E o hospedeiro é aquele que recebe o parasita, né? O definitivo é o que a gente vai encontrar a fase adulta do parasita, e o intermediário é aquele que a gente encontra a fase larval, a fase juvenil daquele organismo. Nem todo caso de parasitismo envolve o hospedeiro definitivo e intermediário. Em alguns casos de parasitismo só existe o hospedeiro definitivo, certo? Então, alguns têm, antes do definitivo, tem um hospedeiro intermediário, por exemplo, da doença de Chagas, o veitor barbeiro é o hospedeiro intermediário, o hospedeiro definitivo somos nós, certo? Beleza? Então, aí está um caso aqui de parasitismo. A gente vai estudar mais para frente os principais casos de parasitismo, ou seja, como ele acontece, onde eles se reproduzem, os estágios do desenvolvimento, certo? Quem são os vetores, vai ver todos os casos certinho. Professor, como é que a gente evita todas essas coisas? Tem outro conceitozinho que a gente chama de... tem aquele ditadozinho, é melhor prevenir do que remediar, né? Ou seja, é melhor evitar ter o parasita do que tratar o parasitismo, né? A doença causada pelos parasitas. O conceitozinho que na saúde se aplica para resumir esse ditado, né, melhor prevenir do que remediar, é o conceito que a gente chama de medidas profiláticas ou profilaxia. O que é a profilaxia? Medidas que você toma para evitar de você ficar doente. Ou seja, medidas que você toma, o médico ou o agente de saúde toma para evitar que você desenvolva uma doença. Então, por exemplo, o que são medidas profiláticas ou profilaxias para dengue?
não deixar água parada, deixar as garrafas de cabeça para baixo, não deixar acúmulo de água, colocar a areia nos vasos de terra para não acumular água. São medidas profiláticas, são medidas para você evitar que você fique doente, certo? Beleza? Então, só para dar esse parênteses aí, para explicar esse termo de profilaxia, né? Quando fala de profilaxia, você já sabe que são medidas para evitar que você tenha determinada doença, certo? Então tá aqui o caso de parasitismo, que são as parasitoides, né? As doenças causadas por parasitas, que a gente vai ver mais para frente em vários casos. Então, viroses, doenças causadas por vírus, parasitoses, doenças causadas por parasitas. Esse sufixo "oses" geralmente vai dar um entendimento de doença, né? Então, por exemplo, o que são as bacterioses? As bacterioses são doenças causadas por bactérias, certo? Então, aqui, o que são as bactérias? Quem são as bactérias? Então, aqui, olha, tem um exemplozinho aqui, olha, de uma bactéria. Botei aqui, olha. Então, os bacterioses são doenças causadas por bactérias. Quem são as bactérias? Bactérias são organismos que são unicelulares, ou seja, organismos que só são formados por uma única célula, certo? Então eles só têm uma célula formando seu corpo. Eles podem se agregar formando colônias, ou seja, eles podem se aglomerar formando colônias, ou seja, conjuntos de bactérias, mas cada bactériazinha é um organismo em separado. Então são organismos muito simplesinhos, que têm uma estrutura celular muito simples e são formados por uma única célula. Então são organismos que só têm uma célula e são organismos bem simplesinhos, certo? Então aqui tem uma estrutura geral de uma célula, de uma bactéria. Então a bactéria ela tem lá uma cápsula externa, mais externa, que são as fímbrias, que são estruturas que servem para ela captar estímulos externos. Ela forma uma parede celular, certo? Tem essa camada externa que é a cápsula, né? E tem uma camada que a gente chama que é formada por peptidoglucano, carboidrato, açúcar, certo? Então a parede celular é formada basicamente por açúcar. Então essa parede celular é essa camada mais grossa, mais externa, vocês estão vendo aí em verde, certo? Então toda bactéria tem essa paredezinha celular, parecido com as células das plantas, mas as células das plantas, a parede celular dela é formada por um outro carboidrato, que é a celulose, né? Que a gente usa para produzir papel. E no caso das bactérias, esse peptidoglucano, certo? Então a gente tem lá a membrana plasmática, ou seja, a membrana que envolve, que delimita a célula, certo? Então ela envolve o conteúdo celular. Lá dentro da bactéria a gente tem o DNA dela, certo? Então tem o material genético dela. Então as bactérias elas apresentam seu DNA, elas apresentam seu material genético, certo? Então ela tem lá seu DNA. Veja que o DNA dela fica espalhado por toda a célula. Ou seja, elas não têm o que a gente chama de núcleo. O que é o núcleo? Que a gente já viu lá no 6º ano. O núcleo é uma membrana interna das células que separa uma membrana interna das células que separa o DNA do restante dos componentes celulares. Então, no caso das bactérias, elas não têm núcleo. Então, o material genético delas fica todo espalhado pelo interior da célula. Aí, lembra lá do 6º ano, a gente disse que as bactérias são organismos procariontes. Por que são organismos procariontes? Porque são organismos que não têm célula. São organismos que não têm núcleo, ou seja, não tem a carioteca. O que é a carioteca? A membrana nuclear, ou seja, o núcleo. Então eles são procariontes. Então veja que as bactérias são organismos unicelulares, que são formados só por uma célula, e são organismos procariontes, ou seja, suas células não apresentam núcleo. Seu DNA fica espalhado por todo o interior, pelo citoplasma, né, por aquele líquido que preenche o interior da célula. Isso é tudo conceito lá do 6º ano, certo? Então esses pontinhos roxinhos aí são uma organelazinha que a gente chama de ribossomos. Lembra lá do 6º ano, os ribossomos são o quê? São organelas que produzem as proteínas nas células. Então as bactérias são esses organismos simplesinhos, e a gente estudou lá no 6º ano que existe uma série de organelas, que são os órgãos da célula, né? Então tem lá a mitocôndria, lisossomos, retículo endoplasmático, que vários. No caso das bactérias, elas só têm ribossomos, ela não tem mais nenhuma outra organela. Então por isso que elas são esses organismos bem simplesinhos, certo? Professor, toda bactéria causa doença? Não, nem toda bactéria causa doença, certo? A gente tem bactérias, por exemplo, que vivem no nosso intestino e que ajudam a gente no processo de digestão e de absorção de nutrientes. É importante que a gente tenha essas bactérias porque elas ajudam a gente na nossa digestão. Então elas não causam doença, elas vivem lá com a gente juntinhos e
Elas não são parasitas da gente, certo? Elas vivem em outra relação, que a gente chama de uma relação de mutualismo, ou seja, elas vivem nessa relação que elas se beneficiam e a gente se beneficia, não é um caso de parasitismo. Mas tem uma série de bactérias que causam doenças, né? Por exemplo, o tétano é uma doença causada por bactérias. Alguns casos de hepatite são doenças causadas por bactérias, né? Desenteria causada por bactérias, né? Cólera causada por bactérias, né? Então as doenças causadas por bactérias são chamadas de bacterioses. Olha lá o sufixo lá no finalzinho, né? Osis, esse osis dá essa ideia de doença. Então bacterioses são doenças causadas por bactérias. Elas podem ter essa caldinha que vocês estão vendo aí dando essa volta, que são os flagelos que ela pode usar. Ela bate esse flagelo e ela usa para se deslocar, né? As bactérias elas são muito importantes também no processo de decomposição, né? Então a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando de cadeias e teias alimentares, eu falei de decompositores, né? Que são aqueles organismos que vão reciclar a matéria, ou seja, depois que a matéria é morta, que o ser vivo morre, ela atua lá para decompor aquele ser vivo e ela devolve vários nutrientes, vários minerais de volta para o solo, que são reabsorvidos pelas plantas e entram de volta na cadeia alimentar, né? Então elas causam doenças e tem esses probleminhas aí, né? A gente pode classificar as bactérias de acordo com o formato, certo? Então o formato que a bactéria assume, a gente pode classificar elas. Então o critério que a gente utiliza para classificar as bactérias é o formatozinho da sua célula, ou seja, como é que a sua célula, qual é o formato dela, né? Então, por exemplo, aqui, veja lá em cima, vou começar lá em cima dos verdinhos, essas bactérias que suas células é circular, é um círculo, né? É uma bolinha, a gente chama de cocos, certo? Parece o coco, certo? Formatinho de coco, uma esfera. Então, os cocos são bactérias circulares, são bactérias em círculo. Lembra que eu falei que as bactérias são organismos unicelulares, são formados por uma única célula. Mas eu disse o quê? Que elas podiam formar colônias, ou seja, viver agregadas, certo? Então, ali a gente tem, no primeiro caso aqui, na parte superior esquerda, temos os cocos isolados, né? E aqui eles formando colônias. Então aqui tem o caso aqui do Streptococcus, é uma colônia de bactérias, ou seja, elas vivem todas agregadinhas formando como se fosse essa corda, né? Essa fila aí, né? Então o Streptococcus é uma colônia de bactérias, não é uma bactéria pluricelular. Cada bolinha dessa é uma bactéria individual, cada bolinha dessa é um indivíduo separado, certo? Mas elas vivem juntinhas formando essa colônia de cocos. Então, como é uma colônia de cocos, ou seja, de bactérias circulares, a gente chama de Streptococcus. Também tem o caso aqui do Staphylococcus, que é esse aí que parece um cacho de uva, certo? Todas cocos, vejam redondinhas, são os cocos, certo? Então, bactérias circulares são os cocos, lembre lá do coco. Temos aqui o outro, aqui, essa azulzinha aqui, somos os bacilos. Os bacilos, eles têm esse formatinho aí de bastão, né? Esse formato aí cilíndrico. Então, assim como os cocos, né, os bacilos, eles podem formar colônias. Veja que aí, esse enfileirado de bacilos, temos aqui uma colônia de bacilos. Cada bastãozinho desse é uma bactéria, certo? Então a gente tem os bacilos nesse formato de bastão. Temos os espirilos, que são o espirilo, né, que esse aí do canto esquerdo aqui, né? Veja que ele é nesse formato espirilado, né? Parecendo uma minhoca, né? Então o espirilo, ou seja, nesse formato aí quase que enrolado, né? Ou seja, formando como se fossem essas ondinhas, o espirilo. E o outro aqui que eu estou aqui na frente, deixa eu sumir aqui, olha, o vibrião. O vibrião é esse que é em formato de vírgula, certo? Então esse aqui que está formando o chapéuzinho, esse rosinho aqui é o vibrião. Então a gente vai ter, olha, vamos separar as bactérias em 4 grupos de acordo com o formato de suas células. Então temos o cocos, que são essas bactérias circulares em forma de círculo, certo? Temos os bacilos, que é esse aqui em formato de pão, né, de pão Jacó, pão francês, formando esse formato de bastãozinho aí. Veja que elas podem estar isoladas ou elas podem estar formando colônias, certo? Mas elas continuam sendo, cada estruturazinha dessa aí é uma célula separada, certo? Vivendo junto de colônias. Então, os bacilos nesse formato de bastão. Temos aqui o caso do espirilo,
que esse aí é em formato de espiral, né? Ele forma essas ondinhas aí. E o vibrião, que é a bactéria em formato de vírgula, né? Então essas são as classificações que a gente tem para as bactérias, certo? Então espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Na próxima videoaula a gente vai ver mais alguns conceitos de doenças causadas por organismos diferentes, né? Que agregam esse conceito de saúde, né? Então a gente viu o caso das viroses, das parasitoses e vimos aqui nessa aula também os casos de bacterioses. Veja que eu ainda não estou falando especificamente das doenças, né? A gente está focando primeiro nos conceitos, né? Então você sabe que virose é uma doença causada por vírus. E o que é um vírus? Parasitose, que é doença causada por parasitas. O que é um parasita? Então bacteriose, doenças causadas por bactérias. E o que é uma bactéria? Primeiro a gente vai ver esses conceitos todos e depois a gente vai começar a ver alguns ciclos de vida desses organismos, né? Ou seja, como eles se desenvolvem, o que eles causam, quais são as doenças que eles causam, quais são os sintomas dessas doenças, quais são as medidas profiláticas, ou seja, a profilaxia, ou seja, de novo, que medidas a gente utiliza para evitar desenvolver essas doenças, né? Então vamos ver primeiro os conceitos, que são cada uma dessas coisas, quem são esses organismos que causam, para depois a gente adentrar em alguns exemplos e alguns casos típicos principais, certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender. Na próxima aula a gente dá continuidade a todos esses conceitos que envolvem a saúde, certo? Tchau, se cuidem e até a próxima aula.